Só para dar de novo uma dimensão, né? Trazendo aqui muita gente, essa realidade. O Marco está falando de um professor de escola pública estadual em São Paulo. Né? Então, assim, a gente tem uma rede em São Paulo com 160, eu acho que 162 mil professores, segundo a Secretaria Estadual de Educação, tá? Então, segundo... Se o número não for esse, né? Se o número não for esse, se o número não for esse, a culpa não é minha, tá? Até porque eu fui checar antes, não, tá? Mas desses professores, então assim, é importante não romantizarmos, né, essa coisa do professor. Porque às vezes o pessoal fala assim, o professor é um cara que tá usando uma capa lá de Superman ou qualquer coisa do gênero. Não, cara, o professor fica doente, o professor tem que pagar conta, o professor, né, tem os perrengues lá da vida dele, assim, tem um monte de coisa acontecendo. É um ser humano como qualquer outro. E que foi ao longo do tempo, né, por vários fatores, e poderíamos listar eles aqui, né, foi sendo abandonado. Sabe, essa coisa? Mas fundamentalmente por quem? Pela estrutura, eu estou falando agora exatamente do estado de São Paulo. Nós tivemos durante 25 anos, né, uma política de desmonte da estrutura da escola pública estadual, que você tem 160 mil professores na rede e 82 mil professores não são concursados. Ou seja, por que isso tem a ver com aquilo que o Maico estava falando há pouco? Né? Na medida em que você não é concursado, certo? Então você tem um contrato lá, que é um contrato, sei lá como é que chama hoje. Na minha época era ACT, né? Também não lembro exatamente o nome da sigla, mas era essa. Depois virou OFA, que era o tal do ocupante de função atividade, certo? Mas assim, você tem um contrato de trabalho que você tem que renovar a cada 2 anos. Se você tem que renovar a cada 2 anos, né? Então você perdeu o vínculo. Ora, se você perdeu o vínculo até refazer o vínculo, leva um tempo. Professor de escola pública, quando eu fui professor de escola pública, era assim, você iniciava o trabalho, você levava às vezes 90 dias para receber o primeiro salário, cara. Como é que pode, né? Você trabalhou e 90 dias depois eu te pago o primeiro salário, como é que você sobrevive esse tempo? Ok? Então, e aí assim, o fato de não ser concursado faz com que essas pessoas, elas mudem muito de escola. E na medida em que você vai mudando muito de escola, isso é ruim para a escola, isso é ruim para a comunidade escolar, isso é ruim para o professor. É ruim para todo mundo. É uma equação que assim, é ruim para todo mundo. E segue. Né? Então, essa é uma dificuldade. Aí você, para compor uma carga horária de, 30 aulas, às vezes você tem 10 aulas numa escola, mais 12 numa outra escola e mais 10 numa outra. Então, você tem que ir de uma... Cara, isso também é impossível. Porque embora sejam a mesma estrutura, mas são lugares diferentes, pessoas diferentes, contextos diferentes, né? A única coisa que é igual é porque é pública. Entendeu? Então, essa é uma dificuldade. Então, essa não romantização, parece até que estou meio empolgado aqui falando, mas nem é tanto assim, porque isso me deixa meio nos nervos mesmo. Né? Essa coisa de você não ter, né? Você não ter condições de você planejar direitinho o seu trabalho, para fazer direitinho, para ver sequência, para falar assim, olha, estou acompanhando esse menino aqui no 8º ano, mas eu acompanhar no 9º também, né? Aí ele vai para o ensino médio e tal, então você tem uma sequência. E isso é super importante, a gente está nisso há bastante tempo e está falando, né, de que isso não é uma opinião, é só você olhar os dados em termos de aprendizagem, de como é que funciona, tal, né, de como é que isso ajuda também do ponto de vista de você construir mesmo naquela escola um projeto pedagógico, né, porque muitas vezes vem de cima para baixo. E aí, para fechar, né, e para não ficar falando muito aqui também, o governo do estado de São Paulo implantou uma plataformização, né, que agora é tudo feito por plataforma, tá? Então, esse cara que estava né, relatando pra gente, que por acaso tem o mesmo sobrenome meu, né, não somos parentes, ele se chama Rodrigo Mendes, está dando aula de história lá com a gente, né, ele falou assim, olha, você não conseguia as aulas, então você ia para a escola, tava lá, você entrava na plataforma, de repente a aula tinha sumido, não tava mais lá. Cara, sim, né, não é possível que alguém que está fazendo a gestão disso seja chamado de gestor, né?